cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Estamos de volta, bancada recheada agora, já com Mário Flávio, que chegou para falar sobre a aprovação na Alep do projeto que autoriza o Estado a conseguir crédito e a derrota sofrida pelo governo Lula com apoio do Centrão. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lucas, Vinícius, nosso ouvinte que está acompanhando e telespectador, como dizia o outro. Olha, Laís, ontem, né, um dia muito movimentado em Brasília. E enquanto o Brasil, vamos começar por Brasil, né? Enquanto o Brasil prestava atenção naquela história lá da vacina, do cartão de vacina de Bolsonaro, né? Que foi ontem aquela prisão da polícia, daquela prisão do ex-assessor do Bolsonaro e também do mandado de busca e apreensão na casa dele. Inclusive muitos juristas, inclusive de esquerda, né? Criticaram a ação, principalmente a prisão. Acham que o judiciário está meio que se comparando àquele período lavajatista, né? Prendendo todo mundo, daqui a pouco vai ter que começar a recuar, né? Mas enfim, enquanto acontecia isso lá e chamava a atenção do debate político, da mídia, né? Na Câmara dos Deputados, né? O Arthur Lira, que é presidente da Câmara, ele imprimiu uma derrota fragorosa ao governo. Foram 295 votos a 136, derrubando inclusive o decreto de Lula que mudou o marco legal de saneamento. Muita gente criticou essa história da mudança do marco de saneamento, porque o pessoal acha, né, que esse marco de saneamento que foi aprovado no governo de Bolsonaro, ele vai permitir o quê? Que, por exemplo, a Compesa vire uma parceria público-privada, ou possa realizar essa mudança, ou de repente até ser privatizada mesmo, né? E o PT não enxerga dessa maneira. Então, quando foi ontem, né, Laís, ontem entrou um PL, que é um projeto de lei, meio porque é muito poder, Laís, para o presidente da Câmara. Então, ele pauta a Câmara do jeito que ele quer. Ele escolhe o que entra e o que sai, né? Pois então pauta. Ontem ele aproveitou que estava a discussão toda em cima da história do Bolsonaro, pegou esse projeto de lei e botou, que derruba a questão das mudanças que o presidente Lula propôs ao marco saneamento. Então, quando ele propôs isso, se articulou rapidamente, principalmente com o Centrão e com a base bolsonarista, e derrubou aí, né, o que o Lula tinha decidido. Então, volta a ser o marco legal do saneamento. Não tem que passar pelo Senado? Não, já é uma decisão. Se o presidente da Câmara, se o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, ele decidir pelo veto, aí o projeto volta para a Câmara para ser votado o veto. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, que corre isso de levar uma nova derrota. E aí vai ficar só indo e voltando, indo e voltando, e depois tem a questão dele sancionar ou não. Se ele não sancionar a lei, aí volta para a Câmara e ela é promulgada pelo presidente da Câmara. Porque se o veto acontecer, né, e ele for vetado, o veto for vetado pelos deputados. Mas enfim, eu acho que a Câmara vem dando recados, porque ontem era um dia, por exemplo, né, muito ruim para o bolsonarismo, né, porque com essa operação contra a Polícia Federal poderia ter ontem, né, mostrado que a esquerda ia ganhar força e de repente esse projeto passaria, né? Não passaria, aliás, mas ele passou, e passou com uma margem folgada, não foi uma questão apertada, não. Então... E a direita continua forte, né? Mostrando com essa votação. E acho que tem umas pautas que são menos complicadas, né? Tirando o mandato de Nicolas, que é um mandato muito polêmico, né? Que vive de fazer polêmica o tempo todo, mas alguns deputados, por exemplo, o Coronel Meira, ele chama a atenção, né? Deixou aquele radicalismo mais de lado, está discutindo mais os problemas mesmo que tem que discutir. Inclusive assumiu, Rodrigo, ontem a Comissão de Segurança Pública aqui de Pernambuco, a presidência. Eu acho que é um especialista na área, né? Ele é da Polícia Militar. Tem experiência, tem experiência, né? Foi comandante, inclusive, da Polícia Militar em Pernambuco. Então, eu acho que é isso, né? O mandato ele é para isso, e não para ficar fazendo picuinha política o tempo todo. E essa derrota ontem foi mais um recado ao governo, que o governo vai ter que negociar muito com
o Congresso, para evitar derrotas como essa. Acho que o PL das fake news ele não vai ter vida fácil também. É uma confusão muito grande daquilo ali, porque as grandes operadoras de internet são todas contrárias. Google, Netflix, os streams, né? E todos falam em censura. Parte da mídia concorda, outra parte não concorda. É uma confusão muito grande sobre isso. E aqui em Pernambuco, né, vão vir para a pauta local, como era esperado. Ao contrário do que aconteceu, né, em Brasília. Como era esperado, o governo teve uma vitória por unanimidade. Até a oposição votar a favor, porque também não tinha lógica. Eu disse isso aqui antes de você voltar das férias lá, conversando com o Rodrigo. Só não faz a menor lógica, principalmente o pessoal do PSB, votar contra, porque o governo de Paulo Câmara foi quem preparou o Estado para contrair o empréstimo. Então, quando o Estado contrai o empréstimo, é porque ele está com as contas em dia, ele está com caixa que permite para você buscar recursos. E é uma prova de que Paulo Câmara fez o que todos os aliados dele dizem, né? Que deixou o Estado saneado, o Estado em contas, com as contas boas para fazer empréstimo. Então, até para Paulo Câmara é bom esse tipo de resultado. Então, ontem, por unanimidade, né, os deputados ainda emitiram algumas emendas e tal, mas o projeto do PL, do empréstimo, ele foi aprovado por unanimidade. Ele agora vai à sanção da governadora, e a governadora vai sancionar, e aí ela vai em busca dos recursos. Esses recursos, eles são divididos, por exemplo, tem 250 milhões, se não me engano, para saneamento. E aí vai dividindo, né? Vai fatiando o bolo. São 3,4 bilhões, não quer dizer que o Estado vai buscar esses 3,4 bilhões, é a capacidade que o Estado tem de contrair esse empréstimo. Ô Mário, pode, por exemplo, pegar um pedaço agora, depois pegar outro, tendo só esse projeto aprovado? Não, mas alguns projetos, eles são feitos finisa. Você vai pegar o recurso e você vai ter... Eu não sei se você lembra uma história, se vocês lembram uma história, que o Finisa tinha que, até tal dia, usar um dinheiro que chegou 8 milhões. Aí a prefeitura na época saiu calçando um bocado de rua, bem ligeiro assim, porque tinha o meio que perdido de prazo, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, alguns empréstimos, eles têm esse prazo. Você tem um prazo para pedir, e você tem um prazo para buscar e para usar. Se você perder, o dinheiro volta e aí você vai refazer a conta do empréstimo, né? Mas são situações diferentes. Esse Finisa foi junto à Caixa, tem recurso junto à Caixa, mas vai ter recurso também junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao próprio FMI. Tem maneiras que você pode buscar recursos fora do país, e aí você vai buscar esses recursos e vai investir na infraestrutura. Eu acho que Pernambuco precisa, principalmente na questão do saneamento básico. É inadmissível que a gente tenha tanta gente sem saneamento, e também na questão de obras das estradas, né? A gente precisa, por exemplo, que essa BR-232 seja duplicada, que a BR-423 seja duplicada, que as estradas passem por manutenção, que a gente tem uma malha viária muito ruim, principalmente quando a gente viaja. E vai ser nós vamos ter um ano de muito investimento, porque a Prefeitura do Recife também conseguiu uma autorização do empréstimo milionário. Tá? Então vai ser uma guerra para quem quer mostrar mais serviço, João Campos ou Raquel Lira. E eu acho que quem vai ganhar é o povo, né? Que vai ter obras estruturadoras aí, tanto na região metropolitana quanto no interior do estado. Tomara que o foco seja esse dos dois, né? Cada um que queira mostrar mais serviço que o outro e construir mais obras de infraestrutura, a gente está precisando. O trânsito é caótico na região metropolitana, né? A gente precisa melhorar urgente essa questão. Também precisamos de, como eu disse aqui, de estrutura viária, de investimentos para o turismo e por aí vai. Perfeito, Mário. Bom, tem mais política no Manhã Cidade, né? Você comentando novos assuntos do que acontecer até às 10 e também o que já está rolando, não é isso, Mário? Isso mesmo, vamos ter muito assunto hoje. Lembrando que hoje tem o encontro das comidas gigantes. Sim. Aqui do São João do Caruaru, né? E o prefeito Rodrigo Pinheiro está fazendo uma ação interessante, porque o povo é tão dividido que até isso tinha duas associações de comidas gigantes. Uma que era comandado por uma pessoa, outra que era comandado por outra. Eu acho que o prefeito está certo em unir todas hoje, mesmo que nos bastidores as pessoas não se tolerem muito, mas pelo menos para mostrar que está tudo a festa da cidade, né? Unificado. Perfeito, Mário. Então, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Mário. O cafezinho. Vamos tomar um